preste bem atenção, num certo sentido, foi algo mais grave do que o que aconteceu com Adão e Eva e a serpente lá no Éden. Em Gênesis 6, que é quando se diz, ora, naquele tempo, como se multiplicavam os filhos dos homens sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas lindas, deslumbrantes, maravilhosas, lá atrás, há milhares de anos atrás, entre Adão e a serpente e Noé. Passou mais tempo entre Adão e o dilúvio de Noé do que entre o dilúvio de Noé e os dias de hoje. Passou muito mais tempo antes do dilúvio do que do dilúvio para cá. Nasceram mulheres assombrosamente belas. E aí Gênesis 6 diz que uma categoria de anjos, designadamente aqui de maneira genérica como Benai Elohim, como filhos de Deus, e designados no profeta Daniel como os vigilantes, e também assim nomeados no livro de Enoque pelo mesmo nome que eles recebem no livro bíblico de Daniel, no texto de Enoque eles também são chamados de vigilantes. Pois bem, são esses seres, essa espécie multidimensional, angelical, e que tinha um favor especial, um acesso de aproximação da humanidade que lhe foi concedido para que eles fossem vigilantes do bem em favor dos seres humanos, tipo, entre aspas, anjos da guarda. Tipo, entre aspas, anjos da guarda, que se corromperam. Eles eram para vigiar em favor do bem, agora eles resolveram vigiar cobiçando. E eles desenvolveram a capacidade, e aí não é o caso para discutir como foi, se foi intercurso sexual, o coito natural, se foi por alguma outra manifestação tecnomágica, genético, científica, a manifestação, mas eles se hibridizaram com os humanos. E lhes nasceram os nefilins, aqueles seres gigantescos que o livro de Gênesis diz que habitaram a antiguidade. E mesmo depois do dilúvio de Noé, a gente vê ainda uns remanescentes deles presentes nas narrativas do Velho Testamento, nas narrativas dos gregos, nas narrativas dos habitantes da Sicília, nas narrativas dos habitantes das populações de onde hoje é a Turquia, nas narrativas dos chineses, dos indianos, de todos os povos da Terra. Tudo isso está presente exatamente igual ao livro de Gênesis. É só uma questão de ampliar a sua cultura, você vai ver. A mesma coisa. Teve esse outro episódio que foi gravíssimo. Num certo sentido, preste bem atenção, num certo sentido, foi algo mais grave do que o que aconteceu com Adão e Eva e a serpente lá no Éden. Porque deu para preservar Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, as descendências, por muito tempo, até que chegou esse outro episódio, que é a mescla, e a ilha do Dr. Monroe, que é quando esses seres superiores possuem, se hibridizam com os filhos dos homens, e também alteram a natureza de todos os animais, diz o livro de Gênesis no capítulo 6, e diz o livro de Enoque com muito mais detalhamento, alteram inclusive os animais, fazendo monstruosidades aparecerem, criando mesclas genéticas monstruosas, a tal ponto que dessa vez a manifestação e a criação e a produção e a colocação dos filhos do maligno na face da terra foi tão forte, tão enraizada, tão dominante, tão poderosa, tão cultuada, tão adorada, tão irreversível, que não dava mais para tratar como foi tratado o pecado de Adão e Eva. Agora, só um dilúvio para exterminar tudo, só um resetting radical, que foi o que o dilúvio fez acontecer. Resolveu tudo de uma vez? É claro que não. Porque os que sobreviveram na Arca de Noé e nas muitas outras arcas dos povos, de acordo com os mitos de mais de 1.500 outras culturas, contando histórias praticamente idênticas, eram pessoas que sobreviveram, mas que carregavam a tortuosidade de Adão.
carregavam a psicose básica de Adão, o potencial para inclinação perversa quase que natural, e ainda tinham um poder de se inclinar na direção do bem, mas tinham que ter uma determinação lúcida e uma vontade aguerrida para se tornarem assim. Do contrário, a natureza os levava para outro pendor. Aquela ocorrência de Gênesis 6 foi muito violenta. Foi tão violenta que não tinha agora esperança a não ser acabar com tudo. Vem Jesus e inclui, muito certamente, ele que conhecia o livro de Enoque, que várias citações de Jesus ecoam o livro de Enoque. Para quem conhece bem o livro de Enoque, ecoam. Você vê em citações de Jesus ecos do livro de Enoque. Você vê em Paulo ecos do livro de Enoque. Você vê Judas, irmão de Jesus, fazendo uma síntese do livro de Enoque na epístola dele. Você vê Pedro na segunda epístola fazendo uma síntese do livro de Enoque na epístola dele, sinal de que na cabeça de Jesus, de Paulo, de Pedro e de Judas, no Novo Testamento, aquele episódio de Gênesis 6 teve uma importância profunda, inafastável. E o dilúvio não conseguiu eliminar, fazer o resetting absoluto. Sobraram os filhos dos Nefilins, que eram os Refaíns, os Emumins, que eram os descendentes dos gigantes presentes nas narrativas do Velho Testamento. De algum modo houve uma sobrevivência e uma continuidade. E eu ouso dizer para você que esse gene está espalhado ainda na Terra inteira. É genético, é psíquico, é espiritual. Esses filhos do maligno carregam essas marcas. E são aqueles seres que só milagres de Deus, que estão para além da nossa compreensão, podem mudar e alterar a natureza do DNA da perversidade deles, do genoma da maldade, da inclinação psíquica para a perversão e da sedução narcisístico-espiritual por se tornarem como Deus, superiores aos demais homens, dominadores do próximo, da vida, da natureza, da criação e de Deus, com quem eles não querem nenhuma relação de submissão, nem de amor, nem de aprendizagem, nem de imitação. São os filhos do maligno. Eles imitam naturalmente a maldade do diabo. Eles são os antagonistas contra a vida. São os anticristos planetários espalhados para todo lado. Inclusive, para não ficarmos longe daqui, no púlpito da sua igreja.